בסוף, פרק ג' תנידה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע. צריך להבין לאט הנבות, פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. O foco hoje do nosso shiur é entender de onde vêm as más inclinações da pessoa. Na aula passada nós falamos que o Benoni, o intermediário, ele nunca peca. Então por que ele não é um tzadik? Falamos que ele tem um desejo pelo mal. Ele não faz o mal, ele não concretiza, mas ele tem um desejo. Um tzadik não, ele nem tem desejo, e um tzadik vetov lo, que é o maior nível, ele odeia o mal. Quer dizer, não só que não tem desejo, ele tem um ódio contra o mal. E aí, a gente precisa saber o seguinte: de onde vêm as tentações de uma pessoa? Eu perguntei da outra vez, não lembro quem respondeu, se uma pessoa que reza e peca se não é hipócrita. Por que não? Então a resposta vem no assunto de hoje. Para quem está acompanhando no próprio Tânia, está na página 18, no último parágrafo. A explicação é a seguinte: a explicação de tudo o que a gente falou a gente vai ver da obra do Rab Chaim Vital. Rab Chaim Vital, ele foi aluno e escreveu a Torá do Arizal, grande cabalista. E ele diz o seguinte: saiba que cada judeu, seja justo ou mal, ele tem duas almas. Então aqui já começa a aliviar. Eu pensava que eu era um mexigane, eu era um maluco. Como é possível que eu possa ter vontade de rezar e vontade de pecar? Quem sou eu? Então realmente, se eu vou falar que a pessoa tem uma alma, ele é uma coisa só, então eu sou hipócrita. Alguma coisa está errada comigo, eu sou, como chama, quem tem dupla identidade? Bipolar. Não, saiba que você tem duas almas. Só essa frase já traz um alívio muito grande. A gente saber que, peraí, eu tenho dois lados, eu não sou, apesar de ter o meu nome, ser uma pessoa, mas dentro de mim eu não sou uma coisa só. E aí no hebraico, no português ele não traduziu assim, mas no hebraico ele diz, Delechol ish Israel echad tzadik vechad rasha, que todo homem de Israel, um justo, um perverso, quer dizer, tanto um como o outro. Mas por que ele usa essa expressão um? Então agora que estamos em Rosh Chodesh Nissan, a gente vai lembrar que daqui a pouquinho, daqui a 15 dias, a gente vai usar a mesma expressão. Echad, Chacham, Echad, Rasha. Na Haggadah a gente fala sobre os 4 filhos que estão presentes no Seder, tem o 5º que nem vai. E lá na Haggadah também usamos a expressão Echad, um sábio, um perverso. Por quê? Então uma explicação interessante que eu vi sobre a Haggadah e cabe aqui, é que tanto faz se ele é justo, ele é perverso, ele tem Echad com ele. Ele tem um com ele. Quem é Echad? Hashem. Deus é um. Então a gente sempre tem que lembrar, não importa o nível da pessoa, Deus está com ele. Se a pessoa está no pecado, Deus está com ele também. Se a pessoa está se elevando, Deus está lá, está caindo, está lá. Quer dizer, sempre lembrar que temos Hashem ao nosso lado, sempre. E quando está com preguiça também? A gente vai chegar lá. Mas sim, Hashem está lá na preguiça também, claro. Hashem está em tudo. E aí ele fala o seguinte: cada um tem duas almas. Como está escrito, Veneshamot ani asiti. E almas eu fiz. Isso se refere, claro, a Deus. E ele fala em Isaías, ele fala que eu fiz almas. E a gente aprende aqui que não são almas de várias pessoas, porque lá o versículo começa numa linguagem singular e aí vai para o plural, ensinando que em cada singular, em cada um de nós, temos essas duas almas. Quais são essas duas almas? Ele fala, Nefesh Achat, a primeira alma, ela vem da Klipá e Sitra Achara. Klipá quer dizer literalmente cascas, e toda vez que a gente se referir a Klipá, quer dizer a coisa negativa. Sitra Achara quer dizer o lado de trás, não é negativo. A explicação é a seguinte: existe o bem verdadeiro. Qual é o bem verdadeiro? É saber que Hashem é único, todos nós conectados com Hashem. E tem o que é errado. Como uma pessoa faz errado? Imaginem um súdito que ele está na frente do rei. Ele vai pecar contra o rei? De forma alguma. Mas se colocarem uma parede entre ele e o rei,
ele não vê mais o rei, ele acha que ele pode pecar. A mesma coisa é clipar. A casca, ela envolve a pessoa, ou o que for, para tirar a identidade de Deus dentro daquilo. Ele deixa de ver como que Deus é presente o tempo todo. E uma vez que ele já não percebe a presença divina, então ele consegue pecar. A casca de uma fruta é ruim? Não. Ela protege, ela faz a fruta crescer. Então, às vezes a gente pensa, poxa, os desafios são ruins, são maus para mim. Deus é maldoso, Chazé Shalom. Não. O fato de encobrir a verdade é o que faz a gente crescer. Seria muito fácil, como a gente falou do tzadik, seria muito fácil servir Deus vendo Deus o tempo todo. Um tzadik, por que ele não peca? Ele não tem o mal? Porque ele vê Deus o tempo todo, ele sente a presença divina. Já nós não. Quer dizer, eu não posso falar sobre todo mundo aqui, eu posso falar sobre mim. Eu com certeza não. Por quê? Porque eu não percebo a presença divina, isso me possibilita também eu trabalhar por mim mesmo. E ele fala, Nefesh Achat, uma alma. Por que ele usa essa expressão? Uma, óbvio, porque é uma, mas também porque ela é a primeira. Quando a pessoa nasce, é essa alma que entra na pessoa. A alma chamada também de Bahamit. Ela é uma alma animal, no sentido de que ela dá um instinto para a pessoa, ela dá vitalidade para a pessoa. E como o próprio Tânia diz, ela se investe no sangue do ser humano, dando vida ao corpo. Como está escrito, pois a vida, que é Nefesh, da carne está no sangue. Por isso que a gente não pode comer o sangue dos animais, porque é alma. A gente tem autorização de comer o corpo, quer dizer, o invólucro dela, mas nunca a alma. Ainda sobre a questão de clipar, é um conceito que demora um pouquinho para a gente compreender, mas a Hassidut costuma se referir a uma noz. Quantas cascas a noz tem? O fruto que a gente come. Alguém quer falar? Uma casca? Aquela durinha e a casquinha bem fininha. A noz tem 4 cascas. Primeiro, ela tem uma fruta em volta, que eu tive que entrar no Google para ver foto, porque é realmente uma fruta. Aí depois tem a casca dura, que a gente abre. Dentro tem uma outra casca que é mais molinha, que a gente também não come. E finalmente no fruto tem uma quarta casca, que a gente é aquele marronzinho que a gente come. A mesma coisa no mundo das clipot, da impureza, existem 4. 3 que são mal completo, que a gente não tem como elevar. A gente vai ver bastante disso também. E uma que é chamada Klipat Noga. Klipat Noga é essa casca que a gente come, que você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Guarda essa informação, mas para frente a gente vai dissecar ela ainda mais. Muito bem, e aí a gente falou também da Sitra Hará, que é o lado de trás. Quer dizer, o lado de trás. Então tem tudo o que Hashem dá vitalidade diretamente. Hashem dá vida para coisas sagradas, coisas positivas. E falamos no show passado que tem que ter o outro lado, as tentações. O lado, geralmente em Hassidut eu traduzo o lado a força do mal, o lado do mal. Não é verdade. É o outro lado, quer dizer, o lado que recebe vitalidade de Deus, mas não sente a presença divina. É como se Deus estivesse dando a vitalidade por trás. Por isso é o lado de trás. Quer dizer, ele não encara diretamente, ele não tem um prazer em dar vitalidade naquilo, mas ele é, de certa forma, obrigado para que o mundo continue sendo o que ele é, desafiador e tudo mais. Um outro termo que a gente usa bastante é o Yetzer Tov e Yetzer Hara. O Tânia não traz nesse momento, mas a gente já vai ver bastante sobre ele. Quando a gente imagina, é um anjinho bom e o anjinho ruim. Fica no ombro da pessoa falando o que ela tem que fazer. O que quer dizer Yetzer? É o instinto, é a vontade de fazer o bom e a vontade de fazer o mal. A gente conecta tudo que pode ser negativo para um lado, tudo que pode ser positivo para o outro. Não é sempre assim. Então com a alma, temos essa Nefesh Abamit, que ela é animalesca, não é uma alma de um animal. Mesmo a alma animal de um ser humano é muito mais elevada do que a alma animal de um animal. E temos também esses 2 Yetzer. Yetzer, o meu rabino, ele falou que é como um desenhista. Um desenhista que põe na tua frente uma obra com algo atraente. Seja ele uma coisa ruim ou uma coisa negativa. E ele te atrai através desse desenho. Então é que nem você vê um quadro, uma paisagem, e você olha e fala, puxa, como eu gostaria de estar lá. É isso que o Yetzer Tov e o Yetzer Hara fazem. Eles colocam na frente da pessoa, olha essa tentação, boa ou ruim. Olha esse estudo, olha essa brachá. E aí, com isso, eles buscam atrair a pessoa
para um lado ou para outro. Se a guerra fosse só entre os dois Yetzer, quer dizer, esses dois anjinhos, então seria uma coisa fácil, porque se trata de comportamento. Eu tenho uma guerra, uma coisa que me atrai a fazer algo ruim, outra que me atrai a fazer algo bom, então eu faço e desfaço. Mas a realidade é que a guerra não é só com Yetzer, a guerra é entre as duas almas. Uma alma quer, não que você faça somente algo natural, animalesco. Ele quer que você seja isso. A outra alma, chamada de Nefesh Elokit, a alma divina, quer que você seja uma pessoa especial, uma pessoa divina. Então não é apenas a dúvida de como vai ser o comportamento da pessoa, mas sim a essência, como ela vai se ver. E aqui a gente chega então no ponto principal do nosso shiur, que é quando o Alter Rebbe, ele apresenta pra gente as más características que a pessoa pode ter da alma animalesca. Certo? A alma animalesca quer que a pessoa seja de uma forma, e ele usa para isso os 4 materiais fundamentais. Ou os 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Então, conhecido, temos fogo, ar, água e terra. Com esses elementos, todo mundo foi composto. Tudo que a gente tem. E não somente isso, mas mesmo a água é composta desses 4 elementos. Mesmo o nosso ar que respiramos é composto desses 4 elementos. Eles são uma mistura, claro que a água tem muito menos terra do que a própria terra. Nosso corpo tem muito mais terra do que a água. Mas ainda assim, tudo é composto desses 4 elementos. Isso é como o mundo é feito, o mundo físico. Nós estudamos também no Shabbat que mesmo os seres espirituais também têm os seus corpos formados desses 4 elementos, principalmente do fogo e do ar. Ok? Mas isso é como vemos o físico. Na essência, esses 4 elementos não se misturam. E deles, eles estão presentes na alma, e a alma, ela afeta a pessoa com esses 4 elementos. Diz o seguinte: é dela que advém todas as más características dessa alma que nós falamos, que derivam dos 4 maus elementos nela contidos. Raiva e orgulho, que emanam do elemento fogo. Por que isso? Quando a pessoa está com raiva, a gente vê que ela está quente. Está inflamada, mas não é esse o aspecto que o Rebbe usa aqui. Não é a parte do calor. Qual é a maior característica do fogo? Que ele se eleva o tempo todo. Porque ele diz cuja natureza é subir. O fogo, ele está sempre se elevando. Você não consegue pôr o fogo para baixo. O fogo é quando a pessoa se olha acima dos outros. Então a gente entende o orgulho. Dizer, eu estou acima de você, o meu orgulho vem do fogo. Por que a raiva tem a ver com isso de se colocar acima dos outros? Qual é a origem da raiva? Por que uma pessoa fica com raiva? Alguém me xingou na rua. Por que eu fico com raiva? Eu não, claro, mas... Tem a ver com autoestima também. Tem a ver com autoestima. Logo, quem é você para me falar alguma coisa? Essa frase diz tudo. Eu estou acima de você. A raiva também vem do orgulho. Eu me sinto raivoso com alguma situação porque eu sinto que eu deveria estar acima disso. Que você está abaixo de mim, você vem me ofender? Ou essa situação, eu estou muito acima dessa situação. Como isso vem me atingir? A gente lê que quando Shimon ben Gerá, o rei Davi, ele estava fugindo, e Shimon ben Gerá foi e ofendeu ele, e o rei Davi, os seus discípulos queriam atacar o Shimon ben Gerá, o rei Davi falou não. E ele xingando lá o rei Davi, ele falou deixa. Por quê? Porque ele entendeu que aquelas ofensas vinham de Deus. Deus queria que o rei Davi fosse ofendido, que alguém falasse umas verdades para ele. Então ele entendeu que isso vinha de Hashem, ele não ficou bravo. Quer dizer, ele não tinha orgulho. Ele não estava acima de Shimon ben Gerá, ele não se deixou ser atingido, porque exatamente ele estava trabalhando no seu orgulho próprio. Consta no Talmud, e o Tânia vai trazer também bem mais para frente, que uma pessoa que ela tem raiva é como se ela estivesse fazendo idolatria. Por quê?
O cálculo é o seguinte: Deus é bom. Deus só faz coisas boas. Sempre. Se eu sinto raiva, quer dizer que é algo ruim. Se é algo ruim, é algo que não vem de Deus, porque Deus não faz nada ruim. Ou seja, existe uma outra entidade, que sou eu. Certo? Aquilo é ruim para mim. De acordo com o Talmud, uma pessoa, quando ela está com raiva, ela ignora a unicidade de Deus. Porque de Deus isso não veio. Deus não faz nada ruim. O Zohar também diz que a pior característica que uma pessoa pode ter é a raiva. E por isso que é tão difícil de trabalhar. Não é fácil contar até 10 às vezes. Existe, sério, a pessoa sentir raiva e fazer algo sobre isso, jogar uma cadeira, jogar um copo. Existe a pessoa sentir raiva no coração e não fazer nada. Existe a pessoa trabalhar a raiva na sua essência, quer dizer, nunca sentir nada disso. Esse é um dos objetivos do Tânia também, é a gente encontrar a origem para poder trabalhar com isso. Fala. Com as duas almas tem alguma coisa a ver? A raiva. Então a raiva vem de uma alma, da alma animal, quer dizer, o instinto da pessoa. Mas, de acordo com o Tânia, nós temos duas almas. Sim. A raiva, ela tem alguma coisa ligada a essas duas almas? Então, uma alma, a alma animal, ela é composta desses 4 elementos. Ela tem esses 4 elementos. O fogo da alma animal, dele se origina a raiva e o orgulho. Certo? Então, uma pessoa que é muito raivosa, ela tem que saber que na alma dela está muito revelado esse fator fogo. E por isso que o Zohar fala que é a pior característica. Tem uma história do Baal Shem Tov sobre a raiva. Tem que saber que tudo que a gente faz não é apenas acontece, já passou e tá bom. Tudo que a gente faz cria seres espirituais, tanto as coisas boas como as negativas. O Baal Shem Tov, ele costumava se dedicar muito a tirar prisioneiros do calabouço. Eu já contei inúmeras histórias que na época dos senhores feudais, eles sublocavam arrendavam seus terrenos para judeus abrirem hotelzinhos e coisas assim. E quando o judeu não conseguia pagar, era jogado no calabouço com toda a família. E o Baal Shem Tov costumava se dedicar a exatamente tirar essas pessoas dessa situação. E uma vez, ele conseguiu tirar uma família do calabouço. Mas como era sexta-feira, então não ia dar tempo deles voltarem para casa. Então o Baal Shem Tov falou, venham passar o Shabat conosco. Então eles estavam na refeição do Shabat, na terceira refeição. E aí o Baal Shem Tov virou para aquele homem que ele acabou de salvar do calabouço e falou, conta alguma coisa que você sabe. O homem falou, olha, eu sou muito simples, Rebbe, eu não conheço histórias, nem nada de Torá, mas eu posso contar uma coisa interessante que aconteceu comigo recentemente. O que eu percebi nos meses que eu passei no calabouço é que a semana toda eu escutava choros, muito próximo de mim. E chegava o Shabat, eu escutava risos. Semana choro, Shabat risos. Eu percebi que não era uma coisa natural, não eram pessoas, era uma coisa meio, sabe, paranormal. E aí, na minha última semana, eu percebi que esses choros se tornaram muito intensos. E no Shabat, quer dizer, na véspera do Shabat, logo antes do Senhor me tirar, o riso era estrondoso. Aí eu falei, não aguento mais, eu quero saber o que está acontecendo. Então eu gritei para essas vozes, falei, não, vocês me deixaram dormir a semana toda, o que está acontecendo? Então as vozes falaram o seguinte, nós viemos da raiva. Tem um certo indivíduo, que ele é muito bom, um tzadik, uma pessoa justa, ele passa a semana toda jejuando. No Shabat, depois que ele volta da reza, ele precisa de alguma coisa para quebrar o jejum, uma coisa que não seja muito pesada. Então, ele sempre deixa um copo de leite separado. Ele faz o kiddush e toma um copo de leite. E toda semana o leite cai. A gente dá um jeito. Essas vozes falaram. A gente manda, não eram vozes, eram demônios. A gente manda algum demônio fazer a esposa empurrar o copo. E toda semana, esse homem, quando vê o copo derramado, ele grita com a esposa e se ofende. Isso traz muita alegria pra gente. Porque nós viemos dessa raiva. Então a gente passa a semana toda chorando, pedindo para Deus, para possibilitar que aquele homem tenha raiva. E no Shabat, aquele justo, quer dizer, não no tzadik no sentido do Tânia, mas aquela pessoa que se trabalha tanto, no Shabat ele fica raivoso e isso dá vitalidade pra gente. A gente sempre dá um jeito e ele acha que a esposa faz de propósito. Nessa semana agora que a gente está rindo tanto, o que aconteceu?
O homem teve uma ideia. Por Shalom Bait, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o copo de leite e colocar dentro do meu cofre. Ele tem um armário com chave, onde ele guarda o dinheiro. Ele trancou o copo de leite lá, na sexta-feira de manhã. Então a gente chorou muito, porque não tem jeito. A esposa não vai ter como derrubar. Aí tivemos uma ideia. Mandamos um de nós baterem na janela da casinha do homem e falar que tem alguém passando para vender madeira bem barato. Imagina, para Shabbat precisa de madeira para queimar no forno, para poder ter calor na casa e continuar cozinhando. Então a mulher escutou isso, madeira barata. Quem não gosta de um bom business, foi pedir a chave para o marido, falou madeira barata, foi lá, abriu, pumba, derrubou o leite. A hora que o marido viu isso, ele falou, tá brincando comigo. Não pode ser tão desastrado assim. E ele estourou, explodiu com ela. E por isso que eles riram tanto, eles falaram, agora acabou. Vai ter get, divórcio na hora, já era. E essa é a história, Rebbe? Uma piada isso aí. Não. Não, parece um conto de Zé Machado. Quando eles olharam para o lado, o Hassid do lado do Baal Shem Tov estava desmaiado. Que era ele. Ele era aquele homem que ficou raivoso aí. Esse homem abriu os olhos dele, o pobre prisioneiro abriu os olhos dele, que ele tinha que fazer alguma coisa para tratar isso. O Zohar diz, então, que a pior característica que uma pessoa pode ter é a raiva. E por isso ela é tão comum. Se eu falo que eu não tenho controle nenhum, então eu sou igual a um animal. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que eu falo, o animal não fala. E não é assim. Tanto que, vamos dizer que alguém me fecha no trânsito. Eu estou com raiva, eu saio do carro, pego um bastão, vou bater no cara, o cara sai com uma arma. Sim. Raiva, foi embora. Deu lugar pro medo, né? Saí correndo. O que quer dizer? Não tem trabalho. Sim, um segurou a raiva vendo uma pistola, outro segura a raiva trabalhando em cima de si. Não, tem que saber se controlar, mas tem certos momentos que você não tem controle. E é para isso que a gente estuda o Tânia, para aprender o controle. Se alguém afeta um parente seu, um filho, uma coisa que você não consegue se controlar. Difícil sim, impossível não. Falar que não consegue, o grande problema nessa expressão é que está decretado, isso em programação neurolinguística é sabido. Se você fala, eu não consigo, então você não vai conseguir. Não tem como, é difícil. Vamos lá, tá bom? Então, estabelecemos que o fogo na alma é o que dá origem para o orgulho e para a raiva. Depois ele traz o seguinte: o apetite por prazeres do elemento água, pois a água faz crescer todos os tipos de prazeres. Então temos a água na nossa alma. O fator água é o que faz a pessoa querer ter prazeres, porque todos os prazeres vêm da água. A gente vê... Sim. A gente vê que propagandas de um monte de coisa... A gente vê propagandas de um monte de coisa sempre molhado. Já percebeu? É creme para pele, a propaganda, o negócio com água. A água tem o sentimento de prazer. Inclusive, por um lado, a água não tem sabor. Mas é sabido que quando a pessoa está com muita sede, a água é o melhor líquido para ela. Nem Coca-Cola. Coca-Cola tem sódio. Tira, dá sede. Também, muito o conceito de prazer quer dizer que a pessoa se joga no prazer, ela se entrega, ela é mosher, assim como a água vem de cima para baixo. Quer dizer, ela se entrega para o que está abaixo dela. Depois ele traz o seguinte: frivolidade e zombaria, ostentação e conversa fútil, vem do elemento ar. Então, a frivolidade quer dizer ficar falando bobagens, o ar representa o nada. Então, essas características que a pessoa tem, frivolidade e zombaria, é ar, porque não leva a nada, ostentação e conversa fútil. E tem uma coisa que vale a pena analisar. O que é ostentação? Também é um tipo de orgulho. A gente não falou que o orgulho vem do fogo? Qual a diferença entre a ostentação e o orgulho? Que o fogo é um orgulho quando a pessoa tem do que se orgulhar. Então, eu tenho um carrão, então eu me orgulho do meu carrão. Eu tenho alguma coisa, eu estou errado, é proibido,
Mas tem de onde vir o orgulho. Ostentação é aquele cabeçudo que não tem nada na vida e ele anda que nem um pavão. Tanto que quem é uma pessoa toda orgulhosa andando, ela tá toda, né, peito pra cima. O que é isso? O que tem dentro dela? Ar. Daqui a pouco a gente vai chegar em Pesach e tem o Hametz e a Matzah. O Hametz é o pão e a Matzah, né, fininha. Qual a diferença entre o Hametz e a Matzah? Ar. Então, Pesach, ele vem mostrar pra gente não ter orgulho, nada disso. Mas, no caso aqui, a ostentação é um orgulho que muita gente tem, que ela não tem do que ter. E é até engraçado que quando a gente vê a pessoa assim, a gente já bate na testa e fala, cara, não tem um bom trabalho, não tem nada, não tem mishpurra, não se envolve com nada, e é um orgulhoso. Então, esse é diferente daquele que vem do fogo. Fica se ostentando, mas não tem do que. E a conversa fútil também vem do Ruach. E finalmente, do Ruach, do ar. Finalmente, o último elemento, preguiça e tristeza do elemento terra. Hã? Não, far terra mesmo. Não é pó. Tem com Ain e tem com Aleph. A tristeza e a preguiça... Não é Adamá. Não é Adamá. É Afar. Afar com Ain. Então, a tristeza e a preguiça vêm da terra. Por quê? Primeiro que a terra representa o peso. Tanto a tristeza como a preguiça, quer dizer, a pessoa está para baixo. Ela está pesada. Ela sente que ela não vai para frente. Preguiça, é claro, a pessoa não quer ir para frente. E tristeza é o que a pessoa... É fácil você ver alguém triste, ele está com a cabeça para baixo, o pé arrastando. Quer dizer, ele pegou do elemento terra da sua alma e ficou para baixo. Inclusive, a preguiça se origina da tristeza também. A pessoa está muito mal. Ele fala, eu não presto para nada. Alguém já escutou essa expressão? Eu não presto para nada. Então eu já não vou fazer nada. E ele fica com preguiça. E se a pessoa começa com preguiça, ele também fica triste. Porque uma hora ele vê que não concretizou nada. E a procrastinação junto com... É preguiça. Vamos deixar aqui junto com... A origem é a preguiça. Existe uma tristeza positiva, existe uma tristeza negativa. Mais conhecida a positiva como merirut, que é a amargura. E tristeza é atzvut. Qual a diferença? Diferença, o Rebaran de Karlin, ele diz que a tristeza negativa é pior do que uma verá, pior do que um pecado. Porque a pessoa está triste, então ela fala, então já posso pecar, não presto para nada mesmo. É o que a gente falou do Rachá lá no começo. Que, se eu me vejo como um pecador, então já posso pecar. A tristeza derruba a pessoa. Agora, como eu sei se eu estou triste ou estou amargurado? Simples. A amargura, a pessoa está mal, aí ele fala, sabe o quê? Não posso continuar assim. Ele levanta e vai trabalhar. Trabalhar o trabalho dele, trabalhar sobre si mesmo. A tristeza, ele fala, eu não posso mais assim. Ele vai dormir. Essa é a consequência. Então existe uma tristeza positiva, que se chama amargura, que a pessoa faz alguma coisa quanto aquilo. Por isso que a gente tem uma Maror no Pesach também, que é uma amargura ativa, uma coisa que transforma cada um de nós. E tem uma outra coisa que a terra tem. Muitas vezes a pessoa tá triste, o que ela procura? A pessoa quando está deprimida, o que ela procura? Ou deitar, ou prazeres. Ele procura prazeres. Por quê? Para compensar a depressão dele. E aí, a explicação do Tânia é que é da terra, que é a tristeza, nascem muitas coisas. Coisas ruins também. Quer dizer, a tristeza, que é a terra, você joga a água, que a gente falou que é prazer, e pronto, é receita para uma pessoa perdida. Ele estava triste, aí ele resolveu ficar legal, foi provar algumas coisas, né? E aí, deixa ele lá em cima, alegre. Ele juntou a terra da tristeza com a água dos prazeres e temos uma pessoa... Lama. É verdade. Boa. Tá, ele... Sim, também. Tem os dois pontos. Muito bom. Tem o ponto da terra que está para baixo, com uma pessoa que está triste. E tem o ponto que da terra nascem coisas da terra. Que da terra, o fato da pessoa estar triste, vai nascer atitudes muito mais negativas
posteriormente. A outra tristeza que a amargura também vem da terra também? Não. Quer dizer, Mas a amargura é muito triste, né? não. Amargura quer dizer, nos termos que estamos usando, a gente pode usar outras etimologias e não sei o que. Nos termos que estamos usando, amargura quer dizer um sentimento ruim, produtivo. A pessoa sente, eu estou mal, eu fiz uma coisa errada. Vamos dizer que eu pequei, tá? Digamos, Deus nos livre, eu não. Mas uma pessoa foi e comeu uma coisa que não devia, tá? Ela cumpria kasher, comeu o que não devia. Ele tem duas opções. Ficar triste e falar, eu não presto para nada, não devia ter feito isso. Sabe o quê? Já foi mesmo, bora lá de novo. Certo? Ele se sentiu para baixo e procurou um prazer. Ou ele se sente amargurado. Eu vou me cuidar para nunca mais estar na situação que me levou a comer o que não devia. Isso vale para tudo. Na outra aula, alguém, não lembro quem me perguntou, mas eu não sou religioso, então não vai ser um problema para mim. Em tudo. A pessoa xingou outra. Ficou com raiva, xingou. Aí vem a terra. Puxa vida, eu ofendi o cara, eu não presto mesmo. Como que eu fiz isso? E ele se põe para baixo. Então ele tem duas opções. Ou se pôr para baixo. Fala, sabe o que? Já me conhece como grosseiro, nunca mais vou falar bem com aquela pessoa. Ou ele não se colocar na situação. Ele se sentir amargurado e impedir que aquilo aconteça novamente. Se Deus quiser, na semana que vem, já foi bastante do nosso tempo, então na semana que vem, a gente vai ver o outro lado dessa alma animal. Agora a gente só falou no lado negativo, que vem a preguiça, vem a raiva, vem a tristeza, frivolidade, os 4 elementos. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver o lado positivo que tem disso. E também, um pouquinho, vamos tentar não ser muito polêmicos, um pouquinho da diferença da alma animal num judeu e em alguém que não é judeu.